Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Já faz um tempo que eu não coloco alguma aula aí, né? Mas vamos organizar o nosso tempo e vamos começar a adicionar com os assuntos mais importantes, tá? Dessa vez nós vamos começar a fazer essa parte, uma parte teórica de ondulatória, tá bom? Um assunto muito importante, também muito interessante. Olha só o que vai nos mostrar aqui, tá? Ó, ondas. O que seria ondas? Ondas são perturbações ou vibrações no meio material, tá? Ondas são perturbações ou vibrações no meio material. Mas nós temos ondas que elas não promovem perturbações, tá? Para ouvirmos, exemplo, para ouvirmos o som, o ar é perturbado, tá? O ar vai sofrer uma perturbação, meu amigo. Não tem jeito aqui. Olha só essa brincadeira aqui, ó. Essa brincadeira do copinho, né? Com o cordão barbante aqui. Ele tem que estar bem esticado para que quando a pessoa fala aqui, haja uma vibração no fio e aí ela vai transferindo energia durante todo o fio para que seja ou tenha a mesma vibração no outro copo, né? Então aqui um bebezinho ouvindo, tá? A comunicação das baleias e golfinhos através da propagação do som na água, tá? Nesse caso, o meio material perturbado aqui é a água, tá bom? Então, todo meio material que sofre uma perturbação, ele gera ondas, ondas sonoras. Cada tipo de material vai ter uma, uma vibração específica e um alcance em relação a essa vibração, tá bom? Seja ela sonora, às vezes vai provocar, para a gente pode provocar, para a gente pode, nós não podemos, em algumas situações, ouvir devido à vibração, depende do material, tá? Mas que vai ocorrer uma perturbação no meio, sim, tá bom? A questão é que a nossa audição ela vai de 20 Hz a 20.000 Hz. Então, acima disso, alguns animais podem ouvir, abaixo disso também alguns animais podem ouvir, mas a nossa frequência de audição ela fica entre 20 e 20.000 Hz, tá bom? Vamos lá, próximo. Ó, característica de todas as ondas. Peguei esse slide aqui, que coloca assim, o conceito. Ondas são perturbações que se deslocam em determinado meio, transportando, ó, energia. Então, toda onda, ela só transporta energia, nunca matéria, tá bom? Sempre energia. E vai estar associada também com a, quase não se fala nisso, é quantidade de movimento, tá bom? Transportando energia e quantidade de movimento, ok? E quando eu falo da onda, a onda ela não transporta matéria, mas transfere apenas energia. Veja que há uma repetição, porque sempre vai aparecer isso nas questões, tá bom? Sempre tem aparecido em questões. Olha só, aqui você tem uma pessoa no barco, né? A onda vem, passa por ele, mas ele não se desloca, tá bom? É isso que você tem aqui. Então, toda onda só transporta energia e tem quantidade de movimento. Nunca transporta matéria. Olha só, em relação à natureza das ondas, toda onda, nós temos pelo menos dois tipos de natureza, né? A natureza da onda mecânica e eletromagnética. Nós vamos comentar primeiro a mecânica. Olha só, a mecânica ou as ondas mecânicas são aquelas que necessitam de meio material para se propagar. Tá bom? Tudo isso que nós comentamos anteriormente já estava relacionado aqui a ondas mecânicas, porque elas precisam de um meio material. O som precisa de ar, tá bom? Tem sempre aparece também algumas questões em relação ao som no espaço. O som no espaço não pode ocorrer, né? Então, o que acontece lá nos filmes, né? Explosões, e você escuta barulho, aquilo ali não existe, porque no espaço não tem ar. Não tendo ar, não pode ter propagação do som. Tá bom? Então, aquele tudo mesmo é ficção. Agora, e como é que se dá a comunicação entre as pessoas no espaço, de uma nave para outra, do espaço para a Terra? Por ondas eletromagnéticas, a gente comenta isso depois, tá certo? Mas dentro da espaçonave, você está perguntando, sim, mas eles não conversam entre si dentro da nave? Sim, dentro da nave tem oxigênio, né?
tem ar para que eles possam respirar e poder sobreviver no espaço. Mas fora da aeronave, fora da espaçonave, não tem como eles se comunicarem através do som, a não ser por via ondas eletromagnéticas, que são ondas de rádio, e aí ele transforma aquilo ali em som, assim como nós temos nos nossos rádios aqui. Tá bom assim? Ok? Então, vamos embora. Então, nós temos aqui ainda, ó, exemplo, tudo que se denomina por radiação. Opa, passei aqui, né? Ok. Ó, exemplo de ondas mecânicas. Exemplo de ondas sonoras, que é o ar. Ondas marítimas com água, nas cordas. Tá? Então, nós temos isso aqui, ó. Quando acontece lá de você provocar uma vibração no ar, e você vai provocar uma compressão nas partículas e uma rarefação. Tá? Então, nessa compressão e rarefação, nós temos as ondas se propagando até chegar ao nosso ouvido, né? Então, nós temos aqui, esse gráfico aqui representa justamente essa propagação do ar aqui, ó. Quando ela tem essa amplitude aqui, ó, tá no pico, na crista da onda, está acontecendo uma área de compressão. E na parte de baixo está acontecendo uma rarefação. Tá bom? São palavras que, vez ou outra, aparecem nas questões e se você não souber, você pode até se prejudicar. E aqui nós temos, em relação às ondas, né? A onda do mar, tranquilo demais. Já a segunda natureza da onda, ela pode ser eletromagnética. Toda onda eletromagnética que eu falo, estou falando de luz, tá bom? Então, tá dizendo aqui, ó, são aquelas que não necessitam de meio material, ou seja, se propagam no vácuo, mas podem ainda se propagar em alguns meios, como ar e água, né? Tá lá, a luz do sol, ela não passa, não atravessa as nuvens, um laser não atravessa uma fumaça, né? Então, nós temos aí que as ondas eletromagnéticas, elas não precisam de um meio material para se propagar, tá certo? Mas ainda podem se propagar em alguns meios, algumas revisões, algumas aulas, os professores, até mesmo os alunos, assim, dizem assim, uma precisa de material e a outra só se propaga no vácuo. Nós temos um problema com esse só, ou somente, temos que ter o cuidado, tá bom? As ondas mecânicas, sim, elas só se propagam se tiver um meio, mas as ondas eletromagnéticas, elas se propagam no vácuo, que não tem matéria alguma, como também em alguns meios, como ar, água, tá bom? Ela pode atravessar. O raio-x não atravessa, não passa o nosso corpo, é uma onda eletromagnética que atravessou. Então, ela pode se propagar, mas ela não depende dessa matéria. Inclusive, a matéria acaba atrapalhando a propagação da onda luminosa, tá bom? Vamos embora. Então, exemplo de tudo que se denomina por radiação. Então, tudo que é radiação, eu estou falando que é luz. Então, nós temos aqui, ó, esse espectro aqui, eu achei fantástico, por isso que eu coloquei nesse material. Olha só, nós temos, ó, as ondas baixas. Isso aqui tem a frequência é baixíssima. Olha o comprimento de onda dela, gigante. À medida que eu vou andando para a esquerda aqui, eu vou aumentando a frequência e diminuindo o comprimento de onda, tá bom? Então, você tem aqui, ó, energia, né? Ondas são baixíssimas. Ondas de rádio e TV, baixa frequência, olha o comprimento de onda. Quando eu tenho uma baixa frequência, eu tenho um alto comprimento de onda, porque são grandezas inversamente proporcionais, tá bom? Então, que eu tenho baixa frequência, não poderia ser alta frequência, senão estaria nos prejudicando, né? Prejudicando a nossa saúde. Ondas baixas, rádio, micro-ondas. Já vi questões querendo que você colocasse isso em ordem, tá bom? Mas é necessário que você tenha um espectro desse aí. É muito, eu acho inviável o cara fazer uma questão como essa. Você tem que dominar muito, tá? Então nós temos, ó, ondas baixas, rádio, micro-ondas, tá? Micro-ondas via satélites, Wi-Fi, inclusive né, a questão de toda a comunicação em si. Aí nós temos radiação infravermelho, que está na iminência da luz visível. Então, o que nós conseguimos ver está aqui dentro. Ó. Isso é uma faixa muito pequena, muito pequena, muito pequena.
onde que abaixo disso eu tenho infravermelho e acima disso eu tenho ondas ultravioletas. Quando eu passo aqui para ultravioletas, eu já aumentei uma frequência que pode nos trazer danos, não é? Radiação ultravioleta, proteção dos raios solares. Então, veja só, a partir da radiação ultravioleta, que o comprimento de onda é menor, significa que já aumentou a frequência. Olha a diferença dessa onda para o tamanho dessa onda. Então, você recebe mais ondas. Você recebe mais ondas. Então, você tem uma quantidade de energia chegando ao seu corpo muito grande, com muita intensidade, tá? Aí nós temos ultravioleta, raio-x, já aumentou a frequência ainda mais, e raio gama, uma frequência muito alta. Então, quanto maior for a frequência, maior vai ser a energia, tá bom? Olha só agora. Classificação quanto à propagação, né? Nós temos as ondas longitudinais, que são aquelas que se propagam na mesma direção em que vibram, tá? Exemplo, o som. Atente bem para isso. Toda onda sonora é longitudinal. Isso aparece quase que 100%. 100% das questões vai aparecer isso aqui, em relação às ondas sonoras. E você tem que saber que a onda sonora é uma onda mecânica e longitudinal. Quando falar ultrassom, muitas pessoas pensam que a ultrassonografia seria uma onda eletromagnética, porque é equipamento elétrico, tá? Não, mas não é. Olha o nome, ultrassom. Falou de som, é onda mecânica longitudinal, tá bom? Não sofre polarização, porque ela é linear, tá? Ela é linear, não sofre polarização, que é um fenômeno ondulatório que a gente vai ver na sequência desses vídeos. E nós temos aqui, direção de vibração e propagação. Então, como vocês já viram, ela vai vibrar e se propagar na mesma direção. Então, outro exemplo que é raro aparecer ele, mas aparece, já vi em uma questão só, a questão da mola, tá bom? Uma mola pode sim sofrer uma vibração e uma propagação na mesma direção, tá certo? Assim como acontece com o som. Mas na mola eu também posso provocar um movimento transversal, que é o que a gente vai ver agora. As transversais são aquelas que se propagam perpendicularmente. Essa daqui é a palavra-chave. Deveria ter colocado de vermelho. Falou em perpendicular, forma um ângulo de quanto? De 90 graus, tá bom? Então, as ondas elas podem se propagar longitudinalmente. Exemplo clássico são as ondas sonoras, sempre são longitudinais, não pode sofrer polarização. E as transversais, elas vibram perpendicularmente ao sentido de propagação. É o que nós estamos vendo nessa imagem aqui, tá bom? Outro exemplo, de ondas transversais é a frequência cardíaca, tá? Na corda e tal. Então, frequência cardíaca em si, ela vai subindo e descendo e você começa a observar que vai como se estivesse andando, né? Percorrendo, deslocando. É isso que acontece. São ondas transversais. Tá bom? Então, em nosso resumo dessa aula fantástica, eu acho o máximo esse assunto, nós temos que as ondas, elas são perturbações, elas podem transportar apenas o quê? Energia e tem quantidade de movimento. As ondas podem ser mecânicas, tá bom? Porque elas precisam de um meio material. Podem ser eletromagnéticas, porque elas podem se propagar até mesmo no vácuo, tá certo? As ondas mecânicas podem ser longitudinais ou transversais, lembrando que longitudinal ela vibra na mesma direção em que se propaga e a transversal ela vibra perpendicularmente. Exemplo de ondas longitudinais, ondas sonoras, o som, e transversais, corda ou no mar, tá certo? E quando eu falo de ondas eletromagnéticas, eu estou falando tudo que é luz, tá bom? Tudo que é de radiação, que eu denomino luz em si, e toda onda eletromagnética só é transversal. Ondas eletromagnéticas só podem ser transversais, ok? Valeu, um forte abraço,
curta o vídeo, inscreva-se no canal.